revisão para V1. Então, o que foi que eu fiz aqui no quadro? Eu deixei um esquema que a gente, assim, vocês estão agora com 200 slides, né? Então, eu sei que eu reduzi para 66, para a revisão da V1, sabendo que 66 slides comigo é 2 frases e um bocado de palavra, né? Um bocado de desenho. Então, assim, os meus slides, por exemplo, se vocês forem ver o que tem no slide de imagem, se eu for, por exemplo, copiar e colar tudo no Word, é mínimo em comparação à quantidade de slide. Então, a quantidade de slide, pelo menos com o meu nome, não se espantem que não significa quantidade de texto, porque eu boto muita imagem. Então, assim, o que é que a pessoa precisa saber para fazer a V1? Esses conceitos aqui. Então, eu deixei já um esquema de todos esses conceitos necessários para a V1. Eu vou ver com vocês hoje cada um deles novamente. Então, isso aqui é o resumo dos 66 slides, Dani. Para você ver como é pouco a quantidade de conceitos que estão sendo cobrados. Então, aqui a gente tem os assuntos das 10 questões da prova, tranquilamente. E aí, o que acontece? Eu vou começar com um conceito que vocês vão me ajudando. Agora é a hora de vocês também aproveitarem para fazer uma revisão. Não fiquem só ouvindo, mas vão trazendo na memória de vocês esses conceitos, porque vocês já estão aproveitando esse tempo e matando a revisão. Então, ó, aqui tem algumas coisas que eu sei que não estão. Mas se eu botar só o que está, ia ficar menor ainda, né? Então aqui tem algumas coisinhas que as 10 questões estão aqui e tem umas besteirinhas a mais, tá certo? Então eu vou começar com o conceito de variáveis. Foi uma das oportunidades que eu tive logo nos nossos primeiros encontros, acredito que o primeiro, né? Então assim, o que é variável? A gente viu 3, dependente, independente e estranhas. A gente viu essas 3 variáveis. Eu vou começar com a independente, seguindo o slide. O que é uma variável independente? O que é uma variável independente? Essa imagem vai ajudar vocês. Aquela que você consegue manipular. Isso. Ele está dizendo o seguinte, bora lá. Aqui, ó, eu tenho o ratinho pressionando uma barra. E aí a variável é dependente, que é o comportamento a ser observado e mensurável. A independente, ela ocorre o quê? A apresentação de água logo após cada pressão à barra. Então, o que é a variável independente? Ela depende de quê? Da dependente. É estranho, né? Porque parece o contrário, né? Se a gente fosse ver no português. Então, aqui, ó, é só vocês imaginarem que a variável independente, ela não é aquela ser mensurada. Ela é o quê? Aquela que você vai ver, se produziu alguma mudança, qual foi a resposta? Então, aqui ela pode ser considerada as condições responsáveis pela ocorrência do evento e que estão sob controle do experimentador. Então, ela será manipulada a fim de se verificar, gente, os termos, é bom ser igual que está no slide e não com as minhas palavras, porque são os termos que vocês vão encontrar e fazer realmente o link, tá certo? Então aqui tem escrito, é a variável que será manipulada ou variada a fim de se verificar ou se ela produz mudanças em outras variáveis. Então, ela vai ser aqui, eu quero saber se ele vai receber o jato de água. Mas ele só vai receber o jato de água se ele fizer o quê? Se ele pressionar a barra. Então, essa independente, ela depende. Eu vou manipular aqui. Eu que estou manipulando, na verdade, quem é que vai colocar água? A água a gente coloca lá e ele vai receber se ele pressionar a barra. Então, a pressão à barra é o fenômeno que a gente quer, o acontecimento. A gente quer que o ratinho... A água vai cair do nada? Não. Ele vai pressionar a barra. O que a gente quer é que o Sniff Pro pressione a barra, para a gente poder clicar com o mouse no botão que lança a água. Então, a gente quer que ele faça essa ação. Então, aqui vocês pensem, para memorizar, como se fosse assim, a ação, o fenômeno que você quer que aconteça. Você não
quer. A partir daqui você não erra mais. Você vai pensar assim, o fenômeno que eu quero que aconteça é que a água caia assim do nada? Não. Eu quero, isso é uma consequência. É como uma consequência da primeira. Então aqui é como uma consequência. A água, ele receber, é uma consequência. Então, por isso que ela depende dessa. Por que ela depende dessa? Porque você só vai receber a água se ele pressionar a barra. Então, com esse esquema aqui, você não confunde mais. Você pensa, eu preciso de que ação? Que ele pressione a barra. E aí ele só vai receber a água se ele pressionar a barra. Então aqui é o fenômeno, a ação que eu desejo é a variável dependente. E a independente é a consequência, é o resultado da dependente. E as estranhas? Até aqui tudo bem, minha gente? Então, dependente é a ação. É o que danado você quer que o Sniff Pro faça, que ele pressione a barra. Mas aí qual a consequência disso? Quando ele pressionar a barra, ele vai receber o quê? Um jato de água. Então aí é a variável independente, é a consequência dele pressionar a barra. E quais são as variáveis estranhas? A gente viu que elas são o quê? Ruídos, sons, luz, tudo que pode interferir. Luz, sons. Então todas as interferências, tudo que pode interferir, são chamadas variáveis estranhas. Mas a gente, se formos pensar como psicólogos experimentais do comportamento, a gente deseja, eu posso dizer que é verdadeira uma alternativa que quer que aconteça variáveis estranhas? A gente quer o controle para que aconteça o quê? Para que não aconteça isso aqui. Não é o desejo do psicólogo experimental do comportamento que ocorra variáveis estranhas. A gente quer fazer o quê? Manipulação e controle para que o ambiente esteja livre de variáveis estranhas. Por isso que é muito mais difícil realizar uma análise de comportamento num ambiente como o Big Brother, por exemplo. Por isso que ele tenta ser o mais controlado possível, na verdade. Né? Existe uma caixa ali, né? Que é a própria casa do BBB. E aí o que acontece? Aqui a gente pode não ficar totalmente 100% livre dela, mas em laboratório tentamos ao máximo, como numa programação, né? Que a gente constrói ou com linguagem C, C++, o Sniff Pro, o CyberHair. Então, são programações que a gente consegue manipular porque elas estão mais controladas, elas estão mais livres de variáveis estranhas, mas eu não posso garantir que 100%. Por exemplo, a pessoa está aqui no Sniff Pro no computador, mas se tiver, por exemplo, um barulho no ambiente que a pessoa não está se concentrando para fazer as manipulações ali, vai interferir? Vai. É uma variável estranha no ambiente? É. Não necessariamente no programa, mas acontece que no ambiente em que o experimentador está realizando as interfaces com o Sniff Pro. Então a gente tem que ter um ambiente controlado para não eliminar 100%. Entendam esse meu risco aqui como é o que eu desejo, é o meu ideal. Mas a gente nunca está livre 100% de variáveis estranhas. Até aqui, tudo bem? Então, ó, variável dependente, independente e estranhas. Minha gente, o que é relação funcional? Quem lembra? O que é relação funcional? A gente sabe que se eu alterar isso aqui, se eu alterar a VI, eu vou alterar a VD? Por exemplo, o ratinho está lá, ele vê que quando ele pressiona a barra, ele recebe água. Isso é positivo para ele. Então, sempre que ele sentir sede, ele vai querer pressionar, ele vai estar condicionado a pressionar a barra. Mas, por exemplo, se toda vez que ele pressionasse a barra não fosse água, fosse um choque, ele iria fazer o quê? Parar de pressionar a barra. Ia ter uma extinção desse comportamento. Ele ia, não estou mais condicionado a isso. Então, tudo que eu altero na consequência, vou alterar aqui. Tudo que a consequência for negativa, o comportamento vai ser alterado, porque ele não vai mais querer pressionar a barra sempre que ele vê que toda vez que pressiona a barra, leva um choque.
Então, o que é relação funcional? É quando eu altero a VI e vejo o que? Alterar a VD. Então, as relações funcionais, minha garganta que já se foi sábado e domingo. Aí, toda vez quando eu altero VI, vou alterar VD. Ô Dani, que danada é VI, que danada é VD? Aqui, ó, VD, VI e VE. Então, se existir alguma aparente sacanagem, que não é sacanagem, mas se existir algo que eu coloque em símbolos e não nome, para vocês não vai ser sacanagem nenhuma, porque vocês já estão cientes. VI, VE e VD não precisa estar escrito nome. Se só tiver esses símbolos, você já sabe, não cai. É variável dependente, variável independente e variável estranha. E a ordem é qual? Eu tenho que alterar a consequência para alterar o comportamento. Eu altero a consequência, por exemplo, se ao invés da água for choque, ele vai alterar o comportamento, ele não vai querer mais pressionar barra nenhuma. Então, isso aqui, reforçadores, eu volto depois. Outra coisa, a gente viu um pouco de behaviorismo, metodológico e radical. O que eu desejo é que vocês não confundam quem é o metodológico e de quem é o radical. E o que cada um fala minimamente. O metodológico é de quem? E o radical é de quem? E o que fala? E outra coisa, se tiver escrito, por exemplo, behaviorismo watsoniano, dá no mesmo, né? É o behaviorismo de Watson que é o metodológico. Se tiver escrito behaviorismo skinneriano, dá no mesmo. É o behaviorismo de Skinner, é o behaviorismo radical. Isso aqui é válido não só para V1. Se um dia vocês quiserem fazer concurso, aí vocês podem ter o conhecimento e, por conta de um termo, ficar dizendo, poxa, eu não aprendi behaviorismo skinneriano, eu aprendi behaviorismo radical. Aí você pode, é a mesma coisa, aí você pode ter o conhecimento e perder uma questão por besteira, só por causa do termo. Então, o behaviorismo ele pode ser metodológico e radical. O metodológico, por ser o Watson, também é conhecido como behaviorismo watsoniano. E o behaviorismo radical, por ser de Skinner, também é conhecido como behaviorismo skinneriano. A maior contribuição do behaviorismo watsoniano foi o quê? Foi uma proposta objetiva para a EC, para análise experimental do comportamento. Qual era essa proposta? Prever e controlar os comportamentos a partir de observação e manipulação de estímulos ambientais apresentados ao organismo e verificação dessas mudanças. Essa proposta foi chamada de behaviorismo, né, por volta de 1910. Então aqui a gente tem 1910. Então, se eu pergunto o que veio antes, vocês vão me dizer que foi qual? Watson. Então, ele veio antes, né? Antes de Skinner. E aí, depois, Skinner vem com o behaviorismo radical, que a gente tem aqui o dele, ó. Deixa eu ver que ele não está na ordem. Skinner diz o quê? Que a afirmação de que os behavioristas negam a existência de sentimentos, sensações, ideias, outros traços na vida, precisa ser bem, né, explícita. O behaviorismo metodológico e algumas versões de positivismo lógico excluíam acontecimentos privados, porque não era possível um acesso público acerca de sua validade. Lembra que aqui eu estava explicando que é muito difícil a gente avaliar esses comportamentos no ambiente, porque a gente não tem como controlar e manipular as variáveis estranhas? Então não é que a gente estava do behaviorismo, se a gente for pensar, já se sentindo na época, a gente vai pensar o quê? Não tinha como controlar num ambiente estranho. Então não tinha como saber, por exemplo, a questão de sentimentos, de emoções, não era excluído do behaviorismo. Mas acontece que por não estar no método de verificação do comportamento, tangia o que ele podia apartar nos seus estudos. E aí o behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente. Como ele é mais centrado no laboratório, ele pode colocar os comportamentos privados. Então, o Watson,
assim como a maioria dos behavioristas metodológicos, admitia a existência dos fatos mentais, ao mesmo tempo em que os excluía de consideração. No sentido dessa exclusão, compreendam que não era proposital, mas é porque tangia a questão de não conseguia controlar as variáveis estranhas. Já o behaviorismo radical, ele estuda os comportamentos encobertos. Então, ele analisa, como já dito, qualquer outro comportamento observável. Então, se a gente fosse fazer as palavras-chave, o que é que a gente precisa saber de um e de outro? A gente precisa saber que o Watson, ele ficou o quê? Ele considerou os comportamentos privados? Somente ele considerou o quê? O que era mensurável, o que era observável. Aqui a gente só tem o que era mensurável, observável. Aonde entram os comportamentos encobertos? Aqui. Aqui é que entram os comportamentos encobertos. Quem veio antes? Behaviorismo metodológico. Os comportamentos encobertos vêm depois, que eles estão aqui para a gente fazer o link depois. Lembra que aqui nos comportamentos encobertos é que a gente vai ver o sentir, lembra? Os sentimentos, tudo isso. Então aqui, ó, bora dar uma continuada. Aqui, ó, sinto, sentimentos, sonhos, intuições. Vou colocar aqui com as mesmas palavras. Sentimentos, sonhos, intuições. Sentimentos, sonhos, intuições. Então, se eu falo de comportamentos encobertos, eu estou falando de quem? Do behaviorismo metodológico de Skinner. Então, todas as alternativas, se a gente for fazer um conjunto, não posso, por exemplo, falar de comportamento encoberto e numa mesma alternativa trazer o Watson. Não tem nada a ver. Não posso falar de comportamento encoberto e fazer uma associação com o behaviorismo metodológico. Não posso. Eu tenho que fazer o quê? Se eu falar de comportamentos encobertos, sentimentos, sonhos, intuições, eu tenho que fazer um paralelo com Skinner, com o behaviorismo radical. E por quê? Porque aqui no metodológico foi o primeiro. Ele só estava vendo o que podia mensurar, o que podia controlar. Depois é que evoluiu. A evolução veio depois. Então, depois que evoluiu, ele disse, não, a gente tem como fazer, por exemplo, o que a gente vai fazer na oficina. A gente só vai fazer o que vai fazer na oficina porque o behaviorismo radical existe. Qual é o teórico que a gente está mais utilizando para a oficina do BBB? É o Watson ou Skinner? Skinner. Porque ele é quem fala que a gente pode estudar para fora um pouco desse laboratório, que não deixa de ser um laboratório também. Esses slides, porque a pessoa não pode sair, pode ter relação com... existe um controle ali. Então, ó, os comportamentos encobertos, vocês têm esses slides que detalham cada um deles, para vocês analisarem. Aí tem um exemplo na terapia, as contingências, tudo isso. Vocês podem se aprofundar, mas a mensagem principal que eu desejo aqui é que vocês fiquem com conhecimento de que o comportamento encoberto, ele abarca aquilo que o metodológico não abarcava, que são os sentimentos, sonhos e intuições. Agora, cuidado, os sentimentos, sonhos e intuições, eles são vistos como? Lembra de que a gente viu isso? Aqui, ó, eventos privados, né, que tá os princípios do behaviorismo radical. Para ele, o comportamento, para Skinner, é uma interação entre indivíduo e ambiente. Dani, não entendi. Eu estou dizendo que para Skinner, isso aqui para ele é um comportamento. Para Skinner, isso aqui era um comportamento. Por isso que ele chama de comportamento encoberto. Isso aqui tudinho é comportamento. Então Skinner via o ato de sonhar, de intuir e de sentir como comportamento. Então tudo para ele era comportamento. Do mesmo jeito que a gente tem no coração, na nossa trajetória de vida da graduação, a memória de que toda a psicologia social, por conta de Silvia Leire, né, ela tem esse leque, a gente acaba ficando com Skinner
se a gente for pegar um jargão de cada teórico, o de Silvia Lane é toda a psicologia social. O de Skinner seria tudo é comportamento. Então, sonhar, intuir. Então, assim, se eu fosse fazer, por exemplo, uma questão dessa, eu teria que marcar o quê? Nem sei o quê. Porque todas as alternativas eu marcaria. Então, essa questão eu nem poderia fazer. Porque tudo para Skinner seria comportamento. Então, era A, B, C, D. Tudo para ele era olhado como um comportamento. Então, isso aqui é para quem quer se aprofundar, vai ajudar. Mas o mais importante está aqui. Então, ó, se eu pergunto para vocês agora o que é ambiente, se eu pergunto para vocês o que é ambiente, agora cuidado, eu sei, eu tenho essa consideração e eu sei que vocês sabem vários conceitos de ambiente, ambiente simbólico, ambiente político. Se vocês fossem falar de ambiente, vocês iam falar inúmeras coisas. Mas aqui a gente vai ver limitado, específico para o que é o ambiente para a análise experimental do comportamento. Então, aqui o que eu estou perguntando não é qualquer conceito de ambiente, é o ambiente para a análise experimental do comportamento. E o que é o ambiente para a análise experimental do comportamento? Ele é um espaço que tem um conjunto de quê? De estímulos. Então, eu só preciso relembrar que ele tem um conjunto de estímulos. Pronto. Então, assim, ó, só é a gente separar um pouquinho o que a gente sabe e pensar, mas aonde eu estou? Então, eu sei que vocês sabem muitos conceitos de ambiente simbólico, ambiente político, ambiente social, ambiente físico, né? Ambiente familiar, ambiente de trabalho, mas para análise comportamental é um conjunto de estímulos. É qualquer espaço que tem um conjunto de estímulos. Na verdade, praticamente na nossa vida. E aí tem uma outra coisa que eu posso perguntar. Se vocês verem SI, é um segredo? Não. SI é o quê? Estímulo incondicionado. Então, eu não vou escrever da mesma forma que eu não vou escrever variáveis. É VD, VI, VE. Aqui, a relação funcional eu não vou escrever. Altera VI, é alterando VI que eu vou alterar, que altera VD. Altera VI para alterar VD. E aqui, o que é SI? SI é o meu estímulo incondicionado. O que é estímulo incondicionado? É importantíssimo eu saber essa definição. O que é o estímulo incondicionado? Lembra de Pavlov? Lembra quando a carne já faz ele salivar? Eu precisei fazer alguma manipulação, alguma associação? Eu precisei fazer alguma coisa? Ou a carne já fazia ele salivar? Então, a carne é um estímulo incondicionado. Não precisou que você fizesse alguma associação. Não é um estímulo neutro que se transformou no estímulo condicionado, por exemplo. Só a carne, por si só, ela já fazia a resposta. E que resposta era essa? Era a resposta incondicionada. Aqui eu tinha a resposta. A resposta. Essa sou eu, já acabou tudo. Incondicionada. A resposta incondicionada. Então, aqui eu tenho um estímulo incondicionado que ele faz o quê para ter a resposta incondicionada? Eu posso dizer provoca? Psicólogos, elicia. Psicólogos experimentais de comportamento usavam a palavra elicia. Mas a gente sabe que é sinônimo para provoca. Mas a gente também tem noção de que, da mesma forma que era rigoroso no laboratório, também era muito rigoroso com os termos técnicos. Então a gente não vai encontrar nunca a palavra provoca, mas a palavra elicia, que significa a mesma coisa. Só não é o termo técnico para análise experimental. Então, o estímulo incondicionado, eu não precisei fazer nenhuma manipulação
manipulação dele. Ele é a nossa carne que faz o cachorro salivar. É só lembrar de Pavlov. Lembrou do cachorrinho a carne. Você fez alguma coisa com a carne? A carne já fez, já iniciou a salivação do cachorro. A carne já iniciou a salivação do cachorro. Já fez ele salivar. Agora, o que é um estímulo condicionado? Lembra da campainha do som? Como é? Ele já é um estímulo condicionado. Nenhum estímulo, eu sei que a gente está acostumado a ver nenhum, como se já fosse algo falso. Mas aqui o que eu estou falando é a alternativa verdadeira. Nenhum estímulo condicionado já é condicionado. Ele precisa ser condicionado. Para ele passar a ser condicionado, ele passa por um processo. Que eu vou fazer o quê? Isso aqui. É o paradigma do condicionamento respondente. Então, o estímulo incondicionado, ele já é. Aqui é o já é. O estímulo incondicionado, ele já é. Eu não precisei fazer nada. A carne já fez o cachorro salivar. E qual é o nome dessa relação? SILCRI, reflexo incondicionado. Reflexo incondicionado. Perfeito. Incondicionado. Deixa eu botar mais pra cá. Detalhe, não tem nem como errar. Ó, só é juntar todos que tem in, tem que estar casado, né? Estímulo incondicionado, elicia resposta incondicionada e o nome dessa relação, reflexo condicionado, não faria nem sentido. Reflexo incondicionado. Tá? E o estímulo incondicionado, ele já é. O estímulo condicionado, ele não já é? Não. Ele precisa passar por esse processo aqui. E que processo é esse? É um processo para você lembrar, por exemplo, do toque da campainha, desse som, que ele deixa de ser um estímulo neutro para o cachorro fazer uma associação com a carne. E aí, bastar somente ele para fazer o cachorro salivar. Então, peraí. O estímulo ele não já é condicionado, ele já é incondicionado. Agora, aqui qual é essa relação? A gente está vendo que o estímulo incondicionado elicia uma resposta incondicionada. E o estímulo neutro, aqui tem reticências, tem tracejados, mostrando que ele está realizando o quê? Uma associação. Aqui a gente está tentando associar o quê? Toca a campainha, mostra a carne. Toca a campainha, mostra a carne. Aqui, quando está tracejado, está existindo um processo de associação. E aí, depois que o cachorro já associa a campainha com a carne, basta somente a campainha que ele já se tornou um estímulo condicionado e, por sua vez, vai iniciar uma resposta condicionada. Então, estímulo condicionado é aquele que já foi um estímulo neutro, ele não já é, ele já foi um estímulo neutro que associado, que depois de várias, é uma só associação? Várias. Depois de várias associações com o estímulo incondicionado, se torna o quê? Um estímulo condicionado. Então, o estímulo condicionado, ele já foi o quê? Um estímulo neutro. E depois de várias associações com o estímulo incondicionado, é que ele se torna um estímulo condicionado. Pronto. Minha gente, tem uma surpresa na prova de vocês, que é a seguinte. Um estímulo condicionado. São quantas questões? 10? 8 questões. Dessas 8 questões, eu deixei uma de presente e ela é aberta. Agora, essa questão aberta que eu deixei, ela é toda fechada a prova. Só tem uma aberta. Cuidado,
Dani, eu não vou escrever uma redação. Não. Em algumas linhas, 3 linhas, você responde essa questão. Essa questão, ela é um presente e ela está, tudo na prova está aqui, mas essa questão está bem aqui mesmo. Então, assim, ela é um presente. Então, a questão aberta da minha prova, na realidade, ela é, acho que está uma prova muito tranquila de vocês. Mas essa é a questão que eu disse, poxa, essa é um presente. E aí, então, não se expanda. É por isso que eu estou dizendo, como eu disse que ia fazer toda fechada, mas eu coloquei ela que é uma liberdade. Na outra turma não é a mesma prova, mas é a mesma lógica. Vai ter 7 questões fechadas e uma aberta. Mas eu estou com 4 turmas de psicologia experimental, são 4 provas diferentes. Mas a revisão é a mesma. Por exemplo, lembra quando eu disse, vai cair algumas coisas, coloquei algumas coisas aqui que não vai cair, é porque não cai na outra. Por exemplo, tem provas que tem questões de variáveis. Tem prova que caiu quase tudo aqui, mas não caiu nada de variáveis. Tem prova que caiu aqui, por exemplo, 3 questões de punição. Já tem provas que eu coloquei mais questões de reforço. Já tem prova que eu coloquei mais questão de extinção. Entende? Ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas a prova é diferente. Agora, o nível da prova está tranquilo, todas as 4 iguais. Tanto é que eu aproveitei esse tempo que deram de mais tempo de elaborar a prova para apagar a prova que eu tinha feito e refazer. Porque eu estava querendo colocar a prova no mesmo nível, as 4. E não uma mais para dizer, poxa, essa da turma foi mais fácil, a minha foi mais difícil. Não era esse o meu objetivo. Era a mesma coisa. Ou seja, quem fizer em outra turma é a mesma. Não pode, né? A prova não pode, considerar aquela prova fica assim a mesma. Mas assim, se fizesse essa locomoção, a mesma facilidade. É na semana que vem a prova. Não é isso? Dia 17, na semana que vem, não é? Só 22. Semana que vem sim, galera. A sua prova vai ser dia 22. Ah, sim, a dela fica começando na terça, no caso. Começa dia 17. E é Uma quarta, a gente tem aula de quarta e de quinta. Peraí, calma. Vocês é que vão me ensinar agora. Que dia é hoje? 8. Que é que dia e a data da semana? Segunda. Tem mais uma semana. E eu fazendo revisão, apresentando a prova da semana. Nada não, vou fazer uma revisão para essa semana. Então hoje era pra... Mas vê, se eu desse hoje assunto que não cai em prova, de APA 2, seria lucrativo? Não. Então eu tenho uma troca, vou pegar a sua pidona. Então, peraí. Ó, veja só, vou aproveitar. Então quer dizer que eu já estou fazendo a revisão. E que segunda-feira não é minha prova. Não. Então eu tenho um pedido para fazer. Já sabe? Eu posso trazer para a sala, a gente faz um círculo na segunda, o material que eu estou produzindo para a gente da oficina, e a gente fica fazendo juntos para vocês me ajudarem. Eu estou com tanto olho para cortar. Pronto. Então eu posso mandar segunda-feira. Pronto. Então, ó, bora continuar para dar tempo de ver tudo. Então, dá tempo. Aqui, minha gente, se eu pedir para vocês as 3 leis do reflexo, vocês já sabem dela muito bem. Quais são elas? Limiar, latência e magnitude. Aqui já tem até um exemplo em foto. Qual é o limiar? Lembra do limiar? Por exemplo, imagine que eu comprei um perfume muito caro, que não é o caso. Mas imagine. Aí, digamos que eu comprei, eu não sei nem o nome de um perfume muito caro. Sei lá. Um perfume caro, pronto, perfume caro.
Aí eu digo, eu vou usar bem pouco desse perfume, né? Pouquíssimo. Aí eu boto ele, tá bom. Aí eu chego aqui e digo assim, mas minha gente, vocês não estão sentindo nada diferente? Aí uma aluna responde, professora, a senhora foi tão pirangueira ao colocar esse perfume em cara que a gente não tá nem sentindo. Então, assim, é preciso um limiar, é preciso uma intensidade para que vocês possam emitir uma resposta. Então, é preciso que o estímulo ele tenha uma determinada intensidade suficiente para ser reconhecido, para ser percebido e o sujeito emitir a resposta. Então, associem o limiar com a palavra intensidade. O limiar é a intensidade para que o estímulo tenha, que ele possa... Porque como é que eu posso dar a resposta de acordo com o que eu estou percebendo? Então eu preciso perceber, sentir o cheiro, eu preciso perceber ali, ter a visão, a audição, eu preciso perceber aquele estímulo de alguma forma sensorial ali para eu dar a resposta. Então, como é que eu posso ter medo de alguma coisa que eu não estou percebendo? Né? Por exemplo, Um mosquito só picando você, mas você nem sente. Mas como? Um mosquito só picando você. Você não sente, mas se for vários, sente. Adorei esse exemplo. Um mosquito só você não sente. Vários, você já começa a dar uma chuva de munição para sentir. O que é a latência? O exemplo que eu dei foi qual? Vocês lembram do suco de limão? Uma gota, eu corrigi ali. Eu lembro que eu tinha colocado gostas. Então, uma gotinha do suco de limão não foi suficiente para o B perceber, a pessoa B. A pessoa A, com uma gota de limão, já sentiu. Mas a pessoa B, não sei o que é isso ainda não. Com 3 gotas foi que ela deu a resposta de dizer, é um suco de limão, é sobre limão, o sabor é limão. Então agora, e tem gente que toma o suco todo, feito eu, e pergunta, é de quê? Então assim, limiar é a intensidade, tá certo? Agora, o que é, passei dela, foi aqui. O que é a latência? O que é a latência? Quando eu, aumentando a intensidade do estímulo, ocorre uma diminuição da latência de resposta. O que é latência? O significado da palavra latência, que eu preciso associar. Tempo. Eu preciso associar o tempo. O que é isso? Quando o estímulo, por exemplo, imagine que eu digo, não está sentindo não? Vai ver. Espremo 5 limões num copo só, tome agora para ver se você não reconhece que é um suco de limão. Então eu aumentei a intensidade. A pessoa não vai tomar o suco todo. Quando ela fizer assim, ó, limão. Só pelo cheiro ela vai dizer limão, agora já sei, é limão. Então, quando se aumenta a intensidade, faz o que com a resposta? Quando se aumenta a intensidade, diminui o tempo de se dar a resposta. Então, a latência realiza uma relação inversamente proporcional. Porque quanto mais intenso for o estímulo, em menos tempo você dá a resposta. E o que é a magnitude? Aí aqui a gente viu o exemplo, né? De um suco de limão super cheio de limão. A pessoa já deu em 2 segundos a resposta de que era um suco de limão. E agora a magnitude. À medida que a intensidade de um estímulo aumenta, a resposta também aumenta até um certo limite. Por exemplo, as gotas de limão aumentam a salivação. Mas o problema tem um limite fisiológico. Então, assim, aqui o que acontece? É uma relação de... A magnitude você vai, por exemplo, aumentar a intensidade e reconhecer que ele aumenta, aqui diminui a resposta quanto ao tempo. Aqui vai aumentar a resposta quanto à própria resposta. Então, quando eu aumento a intensidade, diminui o tempo de resposta. Isso é latência. Magnitude é quando eu aumento a intensidade do estímulo, aumenta a própria resposta, que no caso aqui seria a salivação, quando eu tomo suco de limão. O problema é que ela tem um limite fisiológico. A pessoa não faz babá sem parar. Então ela tem um limite fisiológico.
Se eu peço para que vocês me expliquem as 3 leis do reflexo, vocês têm que me trazer tudo isso aqui. Nenhum termo desse pode ficar de fora. Vocês têm que me explicar que a lei do reflexo, do linear, ela tem uma relação com a intensidade, que quando é preciso existir uma intensidade suficiente para que o estímulo ele seja percebido, seja reconhecido e o sujeito dê a resposta, que a lei da latência ela tem uma relação com o tempo e uma relação inversamente proporcional com a intensidade e o tempo de resposta. Haja vista que quando aumenta a intensidade, diminui o tempo da resposta, e que a terceira lei é da magnitude, que tem uma relação diretamente proporcional de intensidade e a própria resposta, e uma consequência, uma observação com o limite fisiológico. Aumenta muito, você pode fazer um suco de limão muito forte, todavia a pessoa não vai salivar sem parar. Aumenta a resposta, vai salivar mais, pode até ter afta, mas acontece que ela tem um limite fisiológico. É muito importante essas leis do reflexo. Uma outra, seja em aberta, seja fechada, é muito importante. Tem mais alguma coisa sem ser esse daqui? Deixa eu ver. Modelagem. Modelagem, vamos chegar nele, vamos chegar. Então, ó, mas já aqui a gente viu todos, não viu? Ah, não, quanto à causação múltipla, deixa eu ver se eu passei dela. Passei dela? Deixa eu ver se eu passei dela aqui. Aqui, ó, passei. Gente, o que é causação múltipla? E quais são as 2 classes determinantes do comportamento segundo States e States? Quais são? As 2 classes de comportamento são biológicos e ambientais. E a causação múltipla, ela é o quê? Olha como está definido realmente como está de fato no slide. Através do estabelecimento de relações funcionais. O que são relações funcionais? VI altera VD. Então tem uma relação entre esses dois aqui. A relação funcional é quando eu altero VI, ou seja, altero, voltar água não, apertou a barra, a consequência vai ser choque. Então, vai alterar o comportamento. Ele vai lá querer apertar a barra, tem uma relação com a causação múltipla. Olha o próprio nome, múltipla. Então, o que é que acontece? Os comportamentos dos organismos não são, eles são controlados por um procedimento simples, nos quais sempre se identificará uma única resposta relacionada a um único estímulo. Na verdade, o que é que eu tenho? Eles se misturam os princípios, eles são complexos. Então, no ambiente natural, são inúmeras as variáveis. Por que inúmeras, Dani? Só são 3. Nunca digam isso. Nunca digam só são 3 variáveis. Tecnicamente, são 3 categorias de variáveis. Só as estranhas mesmo, quanto elas são? É luz, é som, é não sei o que. Tudo isso é uma variável diferente. Então, na verdade, são 3 categorias de variáveis para uma infinidade de variáveis. E aí, o que é que ele diz? Ele disse que são inúmeras variáveis que controlam uma determinada resposta. Por isso é chamado de causação múltipla. Então, aqui a gente não tem aqui, ó. Isso aqui não é verdade. Uma variável para uma resposta. Isso aqui não é verdade. Isso aqui está errado, isso é falso. O que é verdade? Existem várias variáveis, controlando a resposta. Isso é que é verdade. Então, existem várias variáveis controlando a resposta. E aí, o que é que acontece? E qual é o nome desse evento? Causação múltipla. Os determinantes do comportamento, como vocês podem ver aqui, por states e states, o que é que eles têm? Eles têm 2 classes, biológicos e ambientais. E ele ainda diz, tem-se um lado a história biológica, que pode ser ainda subdividida em participação do indivíduo em determinada espécie e sua história biológica pessoal, com os atributos genéticos determinados por seus antecedentes. Gente, aqui, ó,
Cuidado que eu parti logo para comportamento encoberto. Mas eu esqueci de dizer qual é o que é conceito de comportamento na análise experimental do comportamento. O conceito de comportamento é tudo que pode ser mensurável e observável. Tudo que eu posso observar e mensurar é comportamento para a análise experimental do comportamento. E os encobertos são aqueles que eram eventos privados excluídos do behaviorismo metodológico, que inclui-se no behaviorismo radical, que são os sentimentos, sonhos e intuições, e eles são determinados pelo termo comportamentos encobertos. Agora vem mais aqui. Agora, 3 definições, em 4, aliás, muito importantes. Outra coisa, deixa eu só mostrar aqui, ó. Essa minha imagem feinha, pequenininha aqui, a gente já viu o que é, né? O estímulo neutro associando a um estímulo incondicionado até poder iniciar a resposta incondicionada. Então ele se torna um estímulo condicionado. Pronto. Essa imagem feinha é essa daí. Então, se eu coloco essa imagem, por exemplo, na prova, qual é a explicação dessa imagem? Ela tem uma primeira fase que se chama o quê? Condicionamento. E uma segunda fase que se chama pós-condicionamento. Essa imagem é de quem? Pavlov. Essa imagem é de quem? Pavlov. Então, vou até colocar aqui também, na minha imagem feia, mas eu vou colocar ela aqui também. E aqui o que é que acontece? Na primeira fase, eu estou condicionando. O cachorro, ele não está ainda sabendo, né? Ele não está ainda condicionado que a campainha está relacionada com a comida. Ele ainda não está sabendo. Nessa primeira fase do condicionamento, é quando eu estou condicionando. Por isso que tem o tracejado. SN significa estímulo neutro. E é a presença do som da campainha, tracejado para RI, que é o salivar. Ou seja, é quando eu estou fazendo associações do estímulo neutro, que é a campainha, com o estímulo incondicionado, que é a presença de comida na boca. E aí é quando eu estou fazendo essas associações do estímulo neutro com o estímulo incondicionado, que eu consigo passar para a segunda fase, que é a do pós-condicionamento, que o estímulo neutro deixa de ser estímulo neutro e se torna um estímulo condicionado. Ou seja, apenas com a presença da campainha, o cachorrinho começa já a salivar. Seria do behaviorismo metodológico também? É clássico. Por exemplo, se a gente for falar de behaviorismo, é uma excelente pergunta sua. Se a gente for falar de behaviorismo metodológico, Watson. Se a gente for falar de behaviorismo radical, Skinner. Se a gente for falar de respondente, lembre-se de Pavlov. Esse termo, respondente, lembre-se dele. Então aqui, ó. Aqui, ó. Tem até a foto do bichinho. E dele também, né? Então, ó. Bora mais pra cá, rapidamente. Alguém falta assinar a ata de hoje? Muito obrigada. Então, ó, o que são reforçadores? Eu coloquei eles por aqui. Aqui, ó. É importante vocês saberem o que são reforçadores incondicionados e reforçadores condicionados. Não confundir um com o outro. A gente já sabe o que é estímulo incondicionado, o que é resposta incondicionada, o que é estímulo condicionado, o que, por sua vez, por questão lógica, vai ter uma relação com a resposta condicionada. Então, a gente já sabe tudo isso. Mas a gente, resposta condicionada, mas a gente não precisa ficar só aqui. A gente tem que saber dos reforçadores. O que são reforçadores incondicionados e reforçadores condicionados? Minha gente, por exemplo, se eu digo assim, gente, a gente vai fazer uma oficina que ela tem um valor de 2 pontos na próxima prova. Vai ajudar muito vocês. Então, na prova, por exemplo, você já tem 2 pontos, que é a oficina. Vai ser algo que eu estou reforçando, mas é incondicionado?
ou eu fiz algo? Eu fiz algo para estimular. E esse algo foi a oficina. A oficina é um reforçador, não só de nota. É porque a gente não aprende somente fazendo a prova. A gente aprende trabalhando em grupo, a gente aprende representando, né? Então, assim, é como, por exemplo, ensinar Moreno sem fazer as técnicas do psicodrama de ensinar. Você fazer somente se eu colocasse aqui. Duplo espelho, técnica da cadeira vazia. Ia ser simplesmente uma porcaria se eu ficasse aqui só. Por mais que eu enfeitasse o quadro, ia dizer, tá, e aí? Vocês tinham que vivenciar. Então, deixa eu ver, coloca a cadeira aqui, bora fazer. A prática também ajuda pra gente abrir assim o que é de fato essa técnica. Então, reforçador incondicionado não é esse exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei da oficina é um reforçador condicionado. É quando eu faço algo para fortalecer, para reforçar a resposta. Eu quero que aquela resposta, que aquele comportamento da aprendizagem aconteça mesmo. Eu quero que a pessoa diga, olha, esqueci a cara da professora, eu esqueci aqueles slides dela coloridos, não me lembro nem o que tinha escrito, mas uma coisa eu não esqueci, no dia daquela oficina, eu me fantasiei da personagem tal, e eu já cansei de dizer naquele dia o que era reforço positivo. Aquele conceito de reforço positivo não sai da minha cabeça, é isso que eu quero, memórias, construir memórias. Então, assim, o que é que acontece com reforço condicionado? É quando você cria algo que reforça o comportamento desejado. E o reforço incondicionado? Por exemplo, vocês vão fazer a prova de um concurso. Imagine, você chega numa sala, não tem cadeira quebrada, não tem, por exemplo, ruído, não tem barulho, ar-condicionado funcionando, não passa nem a luz do sol, mas tem uma luz ideal para não colocar nenhuma questão assim de atrapalhar a sua visão. Tá todo mundo fazendo a prova sem nem mastigar um chiclete, silêncio reina. Então, ninguém solicitou isso, não precisou de um esforço. Tem lá no edital, as normas, mas vocês sabem, uns cumprem, outros não. Mas não precisou nenhuma coerção. Involuntariamente, foi um reforço que ajudou você a fazer bem aquela prova. Você inclusive chegou meio nervoso, mas naturalmente você foi buscando associações ali com o ambiente e aí reforçou o comportamento de você fazer bem a prova. Então, reforço incondicionado é um estímulo que já possui propriedades reforçadoras, não requerendo associação prévia com outros reforçadores. Por exemplo, antes de acontecer a prova, a gente já está fazendo a oficina. Porque a avaliação da oficina, ela não é somente no dia da oficina. Quem me ajudou a fazer na oficina, material, tudo isso já começou, né? Na segunda-feira mesmo. Que a gente, quem veio só para ajudar a fazer as coisas da oficina. Então, tudo isso conta. Então, assim, é um estímulo que ele já possui propriedades reforçadoras. Agora, o estímulo que ele precisa fazer associação com outros reforçadores, eles são condicionados. Ele pode ser simples ou generalizado. Por que ele pode ser simples ou generalizado? Quem me explica? Simples ou generalizado. Incondicionado é o mais fácil. Incondicionado é quando ele já, por si só, é reforçador. Condicionado, ele pode ser simples se ele fizer apenas uma outra associação. A nossa oficina, ela é um reforçador condicionado simples. Ela é só a oficina. Ou seja, eu estou fazendo a associação só com um único elemento. Então, ela é simples. Generalizado seria, por exemplo, a realidade. Tem o AVA, tem a oficina, tem revisão. Então, são vários reforçadores. Então, na verdade, generalizado é quando eu faço uma associação com vários outros reforçadores. E simples é quando eu faço com um só reforçador. Simples, a associação é com um. Generalizado, mais de um. Tá certo? Deixa eu ver a hora para eu não me abestalhar. 9h38. Como a hora passa rápida. Agora, bora ver. Esses conceitos, vocês, para finalizar, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora. Não. Realmente ficou isso aqui para a gente ver.
eu preciso saber na nossa prova, muito tranquilamente, o conceito de punição positiva e negativa, reforço positivo e negativo e extinção e modelagem. Então, modelagem, Dani, tu colocou aqui embaixo, por quê? Modelagem, ela não é o processo, todo o processo, então eu coloquei ela aqui embaixo, porque na verdade a modelagem ela pode existir, na verdade no contexto de punição, de reforço, até chegar à extinção. Modelagem é o processo. É o processo que você tem de aprendizagem por várias vezes que você vai repetindo aquilo ali. Gente, punição positiva. O que é punição positiva? Punição positiva, eu vou fazer assim para resumir. Punição positiva é quando eu vou acrescentar, o mais é que a gente acrescenta. Eu vou acrescentar algo o quê? É punição, aversivo. Então, punição positiva é quando eu acrescento algo que é aversivo. O que é que eu desejo aqui? Que o comportamento não se repita, ou pelo menos diminua. Então, se for uma questão que eu desejo que o comportamento ele se repita, não tem como eu aplicar a punição. Então, punição positiva é quando eu quero que o comportamento ele ou diminua ou chegue até mesmo à extinção. Ou diminua ou chegue mesmo à extinção. O que é punição negativa? O que é a punição negativa por sua vez? O negativo é de retirar. Eu vou retirar o quê? Se é punição, é algo prazeroso. Então eu vou retirar algo prazeroso. Mas seja punição positiva ou punição negativa, o meu objetivo é o mesmo. É que o comportamento diminua ou chegue até mesmo a uma extinção. Agora, reforço. O que é um reforço positivo? O que é um reforço positivo? Positivo é que eu vou acrescentar. Por ser reforço, é algo prazeroso. Então, eu vou acrescentar algo prazeroso. E o que é reforço negativo? Reforço negativo é o quê? Negativo vem de retirar. E se é reforço, eu vou retirar algo que é aversivo. Certo assim? E o que é extinção? O conceito de extinção é o quê? Não há presença de reforço positivo após a resposta, então tende a diminuir a frequência. Então eu vou tirar o reforço positivo. Eu vou tirando o reforço positivo, ou seja, já viu aquele ditado de poxa, eu faço tanto, a pessoa não diz nenhuma obrigada, não vou fazer mais isso não. Já passaram por isso? Em relacionamentos afetivos e tudo. Eu me acordo cedo, faço almoço, vou arrastar a casa, eu vou trabalhar e chego. Mas não vou fazer isso não, agora a faxina vai cair, vai virar uma zebra. Então assim, isso é reforço positivo para ter uma extinção do comportamento. E a modelagem, eu quero que vocês gravem que ela é um processo. Ela é um processo que envolve o quê? Modelagem é um conceito que a gente liga aqui teórico, Skinner. E modelagem ela é um processo que envolve repetição, aprendizagem e dentro da modelagem pode estar a punição, o reforço ou a extinção, desde que você queira que consiga a aprendizagem envolvendo a repetição. E o teórico que você associa a ela é o Skinner. Da mesma forma que a gente associa Bandura a Albert Bandura a modelação. Tá certo? Gente, aqui eu deixei bem resumido, ó. Perguntas cruciais. Eu deixei bem resumido. No reforçamento positivo, eu já deixei aqui o que ocorre com o estímulo consequente, qual o efeito sobre a frequência da resposta e o nome técnico do estímulo consequente. Aqui nesse slide de reforçamento negativo,
eu já coloquei o que ocorre com o estímulo consequente, o efeito sobre a frequência da resposta, o nome técnico do estímulo consequente, o nome técnico do comportamento, tudo isso de punição também e de extinção. Então, esse quadro, junto com esses slides, vocês fazem uma excelente prova. Eu espero vocês na segunda-feira para a gente fazer um círculo aqui na sala e vocês me ajudarem a fazer o material da oficina, tá certo? Não precisa trazer nada. Nada. Se alguém trouxer, perfeito. Se alguém trouxer uma tesoura, vai me ajudar, porque as que eu tenho não são suficientes. Somente uma tesoura. Eu vou colocar no grupo. Aí, uma tesoura para mim já é o suficiente. Aí vocês me ajudam a fazer. A mesma coisa vai acontecer com a outra turma, né? Que coisa boa. Então eu vou tirar uma foto e eu coloco no grupo também. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma só. Eu sou concentrada, eu tô tipo uma foto.